Oi, tudo bem? Vou falar sobre as 13 colônias inglesas no continente americano. E, assim, elas foram as primeiras colônias europeias aqui na América a conseguirem independência do país, que no caso era a Inglaterra. E tinham dois tipos diferentes de colonização e tudo mais. Na verdade, existiam, mas também não existiam. E eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Olha primeiro um mapa aí das 13 colônias. Agora que você viu o mapa, você deve ter visto que tem uma divisãozinha lá, que são as colônias do norte e as colônias do sul. E, assim, as colônias do norte, é claro que elas ficavam no norte e tudo mais, e naquela imagem lá tá agrupado colônias do centro e norte, que eram bem parecidas e tudo mais. Falando geralzão sobre elas, assim, elas tinham um clima parecido com o clima da Inglaterra. Então, lá não tinha recurso natural, assim, para ser explorado. Lá não era uma região riquíssima em ouro, em prata, em diamantes. Não, não. Era um lugar também muito legal para plantar coisas que não dava para plantar na Inglaterra, porque era praticamente igual ao clima, mesma altitude e tudo mais. Então, acabou acontecendo com que eles tivessem um modo de vida mais parecido com o dos ingleses. Então, assim, não tem muito motivo, por exemplo, imagina, você é um inglês lá, por que você vai querer se mudar para um lugar onde você vai ter vida parecida com a sua, um lugar onde você vai ter, não vai ter como acumular riqueza e tudo mais? Não vai ter porquê ir. Então, quem ia para lá? Quem por algum motivo tinha que sair da Inglaterra, não é? Quem é que tinha que sair da Inglaterra? Quem aqui, quer dizer, no caso lá, não era bem-vindo. Vocês lembram de todo o rolê lá, das dinastias, Tudor, Stuart, protestantismo e tudo mais. Os Tudor implantaram o protestantismo na Inglaterra, só que depois o dinastia Stuart tirou tudo lá, não tem mais protestantismo, agora todo mundo é católico, protestante vai ser perseguido, tá? Foi assim, aí o que aconteceu? Imagina, você é um protestante, ai meu Deus, vou ser perseguido agora. Vou pra lá, não tenho nada pra perder, aqui eu tenho risco de ser morto, tudo mais, vou lá pra um lugar meio nada a ver, que os governantes nem dão atenção. Por que não? Então, a maioria dos habitantes, a maioria, não todos, tá? Eram protestantes e tudo mais, e foram pra lá pra fugir da perseguição. A grande maioria era gente pobre, que, sim, não é verdade aquele mito lá de que colônia do norte eram gente inteligente, gente rica, gente que estudou. Não, não. Era, na maior parte, gente pobre, que não podia nem expressar a própria fé e teve que fugir pra puta que pariu. Entendeu? E, assim, também tinham, é claro, os nobres e tudo mais. E essa região, por conta de tudo isso, ela não desenvolveu essas grandes atividades, não desenvolveu regiões de metais, nem de plantação. Então não tinha pouco interesse da coroa. A coroa olhava aquilo ali e falava, ah, tá bom. Sim, não se importava tanto porque não influenciava muito na vida deles. Entendeu? Era mais um lugar xizinho da vida. E por conta de tudo isso, eles começaram a ficar mais autônomos. Eles lá tinham uma agricultura que acontecia assim. Eles tinham uma agricultura mais voltada lá para o comércio interno ou para a subsistência, para o sustento da própria família. Eles usavam o quê? Mão de obra livre. Plantavam ali na chacarazinha pequena, várias coisas, tudo mais. Policultura, minifúndio, que era um lugar que não era aqueles latifúndios, plantações gigantes para exportar. Não, era um negócio menorzinho e tudo mais. Entendeu? Olha a imagem aí de uma pintura mais ou menos de como era o negócio. Não, na verdade essa pintura aí não era da feita da colônia do norte, mas assim, era feita lá de outro negócio, mas assim, era um negócio parecido. Você podia ver lá que era um cara, tudo mais, que você tava cuidando da propriedadezinha dele. Entendeu? Era só essa ideia que eu queria mostrar. E assim, continuando sobre as colônias do norte, toda essa independência e tudo mais que eles tinham,
não independência política, mas econômica e tudo mais. Eles eram autossuficientes. E, assim, lembra que tinham alguns nobres que eram protestantes, tiveram que ir embora. Então, o que aconteceu com eles? Eles eram mais endinheirados, totalmente a gente mais endinheirado. O que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a investir em um negócio chamado manufatura. Pensa, não tô aqui. Aqui não tem manufatura. Não tem dinheiro. Aqui a coroa não fiscaliza nada. Por que eu não investiria? Não tem porquê, né? Então, o pessoal vai lá, vai investir na manufatura. Acabou. Pronto. Aí já se tornou completamente autossuficiente a região. Não precisava da manufatura inglesa. Não precisava da agricultura de um lugar. Era uma região, assim, já autossuficiente. Entendeu? Agora, vou falar sobre as colônias do Sul. E, assim, lá era diferente, era mais pro sul. Então tinha um clima mais quente, mais úmido. E, sim, não tinha também muito ouro, não tinha muito essas coisas, mas tinha lugar para plantar. Tudo mais. Então, eles implantaram o que lá? Plantação. Plantation. E, assim, o que era plantation? Sim, é a mesma coisa que tinha aqui no Brasil, cana-de-açúcar e tudo mais. Como é que funcionava? Bem, a mão de obra, ela era escrava, geralmente o escravo africano e tudo mais, que era comercializado. E, assim, essas plantações eram em grandes latifúndios, imensos. Um negócio gigantesco. Sim, imagina um negócio grande, imagina um maior. Então, é o latifúndio do qual estou falando agora. E lá trabalhavam muitos escravos negros e tudo mais, plantando só uma coisa, e essa coisa seria exportada. No caso, essas coisas principalmente eram o quê? Tabaco, algodão e milho. E tudo isso era voltado para a exportação. E principalmente o algodão, ele era importante para os ingleses. E por quê? Porque os ingleses, eles tinham a indústria têxtil, manufatura têxtil muito forte. Era um negócio bem importante para eles, tudo mais, o comércio e a produção de tecidos. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ter uma importância muito grande, porque o algodão era fornecido principalmente por eles. Sim. Então, assim, o que aconteceu? A coroa. Nossa. No caso, sim, não era mais aquela coroa toda poderosa nessa época e tudo mais. Na verdade, no começo era, mas depois passou a ser, porque teve a Revolução Gloriosa e tudo mais. Mas, enfim, a metrópole, ela olhou e falou, gente, que é isso? Um negócio muito bom pra gente, importante e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fiscalizar? Pacto colonial forte? Só pode vender pra gente? Só pode comprar da gente? Esses caras e tudo mais. Pronto. E quem é que eram os caras que plantavam? Eram pessoas lá que, de alguma forma, eram amigos da coroa, só que não era gente muito importante. Porque a gente muito importante, tem vida boa na Inglaterra, não vai querer vir pra puta que pariu para ficar plantando e tudo mais, sendo que já tem uma vida estabelecida lá. Então foi esse tipo de gente que veio aqui e tudo mais. Então, assim, esse é o geral que tem pra falar sobre as 13 colônias. E agora eu vou mostrar outra pintura, só que dessa vez especificamente sobre as colônias do sul e o plantation de lá. Então, lembra daquele negócio que eu falei lá que existiam, mas não existiam esses dois tipos de colonização? Então, seguinte. Que tipos eram? Exploração e povoamento. Sim. Povoamento é o quê? O norte, tudo isso que eu expliquei. Um lugar onde as pessoas iam, elas povoavam a terra e tudo mais. E no sul, um lugar onde elas iam, exploravam e tudo mais. Isso existia, se você olhar tudo que eu acabei de falar. Sim, isso acontecia. Mas por que eu disse que também não existia? Porque a coroa inglesa, ela não chegou e falou, olha, a partir de agora, eu defino que esta colônia de povoamento, esta colônia de exploração, e pronto, acabou. Não tinha isso aí não. Sim, são nossas colônias e tudo mais. E as colônias, elas eram diferentes, principalmente por causa daquela questão do clima, tudo mais. E das condições naturais que acabaram fazendo com que uma se tornasse mais apta para exploração e outra não, entendeu?
Então foi por causa disso. E assim, por exemplo, a pessoa lá, porque estava na colônia de povoamento, se ela, por exemplo, achasse muito ouro, ou tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa que explorasse o lugar, gente, ela vai fazer. Não, ela não pensar, estou aqui numa colônia de povoamento, então não posso. Não, isso não existia, isso aí não dá, entendeu? Espero que você tenha entendido isso e tudo mais. E assim, no próximo vídeo eu vou falar sobre a independência e também sobre os fatores que geraram isso e tudo mais, como Guerra dos 7 Anos, leis intoleráveis. Ok? Obrigado por assistir e tchau.